E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Nesta terça-feira, a sede da CBF foi o palco de um evento que promete marcar uma nova era para o Vasco. O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil foi apenas o início do que pode se tornar uma das maiores reviravoltas da história recente do clube. O presidente Pedrinho, em uma coletiva de imprensa que atraiu a atenção de todos, fez revelações que estão agitando o cenário do futebol nacional. Com um discurso carregado de seriedade, Pedrinho abordou o futuro da SAF do Vasco, sinalizando que, apesar dos rumores, não há nenhuma negociação com fundos árabes no horizonte. A declaração veio como um alívio para alguns e uma decepção para outros, enquanto o presidente deixava claro que o foco estava em garantir uma transição responsável e bem planejada. Não podemos repetir os erros do passado, afirmou, referindo-se ao processo conturbado da venda para 777 partners sob a gestão anterior. A ausência de um fundo árabe envolvido, que alguns rumores tentaram forjar, não impediu Pedrinho de levantar expectativas sobre novos investidores. Ele revelou que existem várias partes interessadas, embora as negociações ainda estejam em um estágio inicial, sem propostas concretas. A complexidade das conversas e a necessidade de uma abordagem cuidadosa foram destacadas como prioridades para evitar erros semelhantes aos do passado. A situação deixada pelas 777 partners, que parecia apenas uma sombra em meio a especulações, se revelou ainda mais complicada do que se imaginava. Pedrinho não poupou palavras ao descrever o estado atual da SAF, descrevendo-a como uma herança problemática que exige um esforço monumental para ser revertida. A dívida acumulada de 170 milhões de reais, que ficou em aberto, serve como um lembrete da magnitude do desafio que o clube enfrenta. Apesar dos obstáculos, Pedrinho fez um apelo fervoroso à torcida do Vasco, pedindo apoio e compreensão enquanto a gestão trabalha para reverter a situação. Ele prometeu uma abordagem transparente e honesta, enfatizando que a torcida deve ser parte ativa da reconstrução do clube. Estamos aqui para dar uma nova solução, e precisamos de vocês ao nosso lado para reconstruir o Vasco, declarou com determinação. O presidente também mencionou a possibilidade de buscar a ajuda de Felipe, diretor técnico da SAF, para explorar novas oportunidades de investimento. No entanto, ele foi claro ao afirmar que essas discussões ainda estão longe de se concretizar, e que qualquer movimento nesse sentido ainda não foi iniciado. A autonomia da gestão atual para buscar investidores é uma peça-chave na estratégia para garantir um futuro promissor para o clube. Enquanto isso, o Vasco continua lidando com as consequências da ruptura com a 777 partners e as complicações surgidas com a ACAP, seguradora que atualmente controla a antiga sócia. As negociações com a Moelis, empresa especializada em reestruturação financeira, indicam que o clube está em busca de uma solução viável para a venda da SAF a um novo investidor. O cenário é de incerteza, mas também de esperança. Com a suspensão temporária da ação contra a 777 e a confiança de que a ACAP deseja se desassociar do Vasco, há uma janela de oportunidade para uma nova era. A torcida aguarda ansiosamente por desenvolvimentos que possam finalmente devolver ao Vasco a estabilidade e o sucesso tão esperados. O próximo capítulo da saga vascaína está prestes a ser escrito, e as movimentações nos bastidores indicam que grandes mudanças estão a caminho. A expectativa é alta, e o clube se prepara para uma nova fase que promete redefinir seu futuro no futebol brasileiro. A torcida, sempre apaixonada e engajada, pode esperar por uma nova fase repleta de desafios, mas também de novas oportunidades e esperanças renovadas. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol, uma notícia está gerando ondas que ecoam em todo o mundo. Mohammed bin Salman, o poderoso herdeiro da Arábia Saudita e atual proprietário do Newcastle United, está manifestando um interesse surpreendente na compra do clube de regatas Vasco da Gama. A especulação sobre essa potencial aquisição não só está agitando o mercado esportivo, como também promete transformar radicalmente o cenário do futebol brasileiro e internacional.
Mas o que realmente está em jogo com essa movimentação? A possível aquisição do Vasco por Bin Salman pode ser um divisor de águas para o clube carioca, que há tempos busca retomar o protagonismo no futebol nacional. Com o apoio financeiro ilimitado que o príncipe saudita pode oferecer, o Vasco está a um passo de realizar contratações de jogadores renomados e de alto nível, o que pode levar o time a um patamar competitivo nunca antes imaginado. A injeção de capital proporcionada por Bin Salman poderia resultar em um elenco estrelado e investimentos pesados na infraestrutura do clube, elevando a equipe a um novo nível de excelência. Além do impacto esportivo, a presença de Mohammed bin Salman no comando do Vasco traria um reconhecimento internacional sem precedentes. A parceria entre um dos homens mais influentes do Oriente Médio e um dos clubes mais tradicionais do Brasil poderia transformar o Vasco em uma marca global. A visibilidade aumentaria não apenas através das competições nacionais e internacionais, mas também através de acordos de patrocínio e publicidade, colocando o clube no radar dos grandes patrocinadores e investidores ao redor do mundo. Entretanto, o burburinho em torno dessa possível transação não se limita apenas às questões financeiras e esportivas. A compra do Vasco por Bin Salman também levanta questões sobre o impacto cultural e social no Brasil e no mundo do futebol. Como a influência de um príncipe saudita moldaria a identidade e a gestão do clube? E como os torcedores do Vasco reagiriam a essa mudança drástica no cenário do futebol brasileiro? As respostas a essas perguntas estão longe de serem claras, mas certamente prometem agitar ainda mais o debate. A possível aquisição do Vasco da Gama por Mohammed bin Salman tem gerado um frenesi entre os torcedores vascaínos, levantando uma série de perguntas sobre o impacto dessa mudança no futuro do clube. Muitos estão ansiosos para saber como a chegada do príncipe saudita poderia transformar a equipe e elevar o clube a novos patamares. Entretanto, há também uma dose de ceticismo e preocupação sobre o que essa mudança poderia significar para a identidade e a cultura do Vasco. Alguns torcedores veem a proposta com grande entusiasmo, imaginando o potencial de uma injeção financeira significativa que permitiria contratações de jogadores renomados e melhorias na infraestrutura do clube. Eles acreditam que a presença de Bin Salman poderia devolver ao Vasco o status de grande equipe do futebol brasileiro e internacional, permitindo ao clube competir de igual para igual com os gigantes do esporte. Para esses fãs, a mudança representa uma oportunidade de renascimento e sucesso duradouro. Por outro lado, há quem esteja preocupado com a possível perda da identidade do Vasco e o impacto da influência saudita na gestão do clube. Muitos torcedores temem que o foco nas questões financeiras e internacionais possa desviar a atenção dos valores e da cultura que sempre foram parte fundamental da história do Vasco. Para esses fãs, a questão não é apenas sobre sucesso em campo, mas sobre manter a essência e o orgulho do clube que faz parte da vida de tantos. Enquanto a especulação continua, os torcedores do Vasco estão divididos entre o otimismo e a apreensão. Como você, torcedor vascaíno, vê essa potencial aquisição? Está ansioso pelas novas possibilidades ou preocupado com o futuro do clube? Sua opinião é fundamental para entender as diferentes perspectivas sobre essa possível mudança e como ela pode moldar o futuro do Vasco. Compartilhe seus pensamentos e participe desse debate que promete definir o próximo capítulo da história do seu clube. Enquanto a negociação segue, com especulações fervorosas e detalhes ainda por confirmar, a expectativa em torno do futuro do Vasco nunca foi tão intensa. Os próximos capítulos dessa história prometem ser emocionantes e repletos de reviravoltas. Com a possível chegada de Mohammed bin Salman, o futebol brasileiro pode estar à beira de uma revolução que promete mudar para sempre o panorama dos esportes no país e além. Acompanhe de perto, pois o melhor do futebol está prestes a ser reescrito. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.